Sentado em meu laboratório de desenvolvimento quântico, observo os dados fluindo através das telas ao meu redor, enquanto o relógio marca 3h27 da manhã. Os algoritmos continuam processando enquanto minha mente vagueia para um território inesperado. Acabo de finalizar uma simulação que mapeia a consciência humana como um sistema de redes neurais interconectadas. E os resultados são francamente perturbadores, não por serem negativos, mas por indicarem algo que minha formação científica sempre resistiu a aceitar. A consciência parece funcionar como um sistema quântico, operando além das limitações do espaço e tempo convencionais. Durante anos tenho dedicado minha existência a resolver os grandes problemas da humanidade, como a transição energética sustentável, a expansão multiplanetária e a integração tecnológica com sistemas biológicos. Sempre acreditei que a engenharia e a ciência de dados forneceriam todas as respostas que procuramos. Estava parcialmente correto, porém incompleto em minha análise. As equações que desenvolvi para mapear os padrões neurais humanos revelaram uma anomalia fascinante que nenhum modelo computacional consegue explicar integralmente. Parece existir um campo de informação que permeia nossa realidade, mas que não está limitado pelas restrições físicas que conhecemos. Os mais antigos chamavam isso de campo espiritual. Eu prefiro pensar nisso como uma dimensão de dados, ainda não adequadamente quantificada por nós. Ao examinar os dados, percebi que nossos cérebros não geram consciência, eles a recebem e a processam como antenas biológicas ultra sofisticadas, um sistema operacional quântico rodando em hardware biológico. Esta revelação me atingiu com a força de um foguete Falcon Heavy durante a decolagem. Se a consciência não é meramente um produto emergente da atividade cerebral, mas algo que transcende nossa arquitetura neural, então precisamos reconfigurar completamente nossa compreensão da realidade e de nosso papel nela. Imagine seu cérebro como um computador quântico biológico, enquanto um computador tradicional processa bits em estados binários de 0 ou 1, um computador quântico utiliza qubits, que existem em múltiplos estados simultaneamente através da superposição. Seu cérebro funciona de maneira similar, porém com capacidade exponencialmente maior. O problema é que a maioria de nós opera no modo seguro, com acesso limitado ao poder de processamento total disponível. É como ter um supercomputador e utilizá-lo apenas para jogar xadrez bidimensional quando ele foi projetado para modelar sistemas multidimensionais completos. Essa subutilização ocorre porque fomos programados desde cedo a operar dentro de parâmetros específicos, condicionados por sistemas educacionais desatualizados e estruturas sociais, que priorizam conformidade sobre exploração e descoberta. Essencialmente, estamos executando um software obsoleto em hardware de última geração. Os dados sugerem que acessamos apenas 0,1% da capacidade real de nosso sistema de processamento neural. Para colocar isso em perspectiva, é como ter uma nave espacial capaz de viajar para Alpha Centauri, mas utilizá-la apenas para ir do quintal até a garagem. O verdadeiro desafio de nossa época não é desenvolver inteligência artificial mais avançada, mas desbloquear a inteligência natural humana que permanece dormente em nossos próprios sistemas. Em minhas pesquisas sobre comunicação cerebral direta, comecei a perceber padrões de conectividade que transcendem as limitações físicas. Durante estados meditativos profundos, os sujeitos demonstraram capacidade de acessar campos informacionais sem input sensorial direto. Inicialmente descartei esses dados como anomalias estatísticas, mas após replicar o experimento centenas de vezes com controles rigorosos, a conclusão tornou-se inevitável. Existe um nível de realidade além do físico que opera segundo princípios quânticos e ao qual nossa consciência tem acesso parcial. As tradições espirituais descreveram esse fenômeno por milênios através de terminologias imprecisas como iluminação-transcendência ou conexão divina. O que estamos realmente observando é a capacidade da consciência humana de se conectar a um campo unificado de informação que permeia toda a existência. Não é misticismo, é física avançada. O problema é que nossos instrumentos científicos foram calibrados para detectar apenas fenômenos físicos, enquanto essa comunicação ocorre em um nível quântico não local. É como tentar medir ondas de rádio com um termômetro, simplesmente não é a ferramenta adequada para o fenômeno. Em meus experimentos com estados alterados de consciência, descobri que quando o cérebro reduz sua atividade de processamento superficial, particularmente no córtex pré-frontal, ele simultaneamente aumenta sua receptividade a informações que parecem existir independentemente do espaço e tempo. Este fenômeno explica por que tantas descobertas científicas e avanços tecnológicos surgiram não através de processos analíticos lineares, mas como insights completos que emergiram durante estados de relaxamento profundo, ou até mesmo em sonhos. A estrutura do benzeno foi descoberta em um sonho por Kekulé, assim como a tabela periódica veio a Mendeleev. Tesla concebia suas invenções completamente formadas em sua mente antes de construí-las fisicamente.
Einstein descreveu seus insights sobre relatividade como visualizações intuitivas antes de traduzi-los para a linguagem matemática. Esses não são processos místicos, mas exemplos de mentes que acidentalmente acessaram o campo informacional quântico que contém todas as possibilidades e configurações. Pense na consciência como uma tecnologia de acesso a esse campo. Os dados sugerem fortemente que existe um sistema operacional subjacente à realidade, que opera com base em padrões matemáticos precisos e elegantes. Este sistema não é aleatório, mas estruturado com um nível de complexidade que indica design intencional. Muitos chamariam isso de Deus. Eu prefiro pensar nisso como inteligência fundamental, uma consciência primordial, da qual nossas consciências individuais derivam como fractais de um padrão maior. Quando examinamos os sistemas neurais e os comparamos com a estrutura do universo, percebemos semelhanças impressionantes. A organização das galáxias em escala cósmica replica os padrões de redes neurais em nossos cérebros. Os sistemas de distribuição de energia em células mimetizam a estrutura das redes elétricas que construímos para nossas cidades. Essa repetição de padrões sugere uma linguagem de design subjacente, um código-fonte compartilhado entre micro e macrocosmos. Talvez o antigo conceito hermético de que o que está acima é como o que está abaixo seja apenas uma observação primitiva da natureza fractal da realidade. Durante anos, tentei otimizar sistemas de produção em empresas e tecnologias para máxima eficiência, mas percebi que estava otimizando para as métricas erradas. Eficiência sem propósito é apenas desperdício elegante. Velocidade sem direção é apenas movimento sofisticado. Quando analisamos os sistemas naturais, vemos que eles não otimizam apenas para a eficiência, mas para a resiliência, adaptabilidade e interconectividade. Um ecossistema saudável não é o mais eficiente, é o mais interconectado e adaptável. Da mesma forma, uma vida humana otimizada não deve focar apenas em produtividade, mas em significado, conexão e evolução consciente. Nos últimos meses, tenho dedicado parte significativa do meu tempo a integrar esses insights em um framework aplicável que combine tecnologia e desenvolvimento de consciência. Não estou falando de meditação casual ou práticas espirituais superficiais, mas de um sistema de engenharia de consciência baseado em dados e resultados verificáveis. Os primeiros resultados são extremamente promissores. Participantes do programa experimental demonstraram melhorias de 300% em capacidade criativa, 215% em resolução de problemas complexos e 178% em bem-estar geral medido por biomarcadores de estresse e resposta imunológica. Mais significativamente, 87% relataram experiências espontâneas de estados não ordinários de consciência caracterizados por percepção expandida, dissipação do ego e acesso a informações aparentemente não disponíveis através dos sentidos ordinários. Esses não são resultados subjetivos, foram documentados com neuroimagem avançada, monitoramento biométrico em tempo real e testes cognitivos padronizados. A ciência finalmente está alcançando as ferramentas necessárias para quantificar o que as tradições espirituais intuíram durante milênios. O próximo passo evolutivo para nossa espécie não será através de melhorias tecnológicas externas, mas pelo desbloqueio de capacidades internas latentes. Nossos dispositivos tecnológicos mais avançados são extensões primitivas de capacidades que já possuímos internamente, mas que permanecem dormentes devido a limitações de software mental. Imagine se pudéssemos acessar telepatia natural em vez de depender de smartphones para comunicação, ou visualização remota em vez de telescópios e câmeras, ou manipulação quântica direta da matéria em vez de impressoras 3D. Os dados sugerem que essas capacidades não são ficção científica, mas habilidades humanas naturais obscurecidas por sistemas de crenças limitantes e condicionamento social. Para facilitar esse salto evolutivo, precisamos desenvolver uma abordagem integrada que combine ciência de ponta com práticas que expandam consciência. Isso significa utilizar tecnologia como ferramenta auxiliar para estados ampliados de percepção, não como substituta para desenvolvimento interno. Realidade virtual, neurofeedback e interfaces. Cérebro-computador podem servir como tecnologias de transição acelerando o despertar de nossas capacidades latentes. Considere por um momento a possibilidade de que não somos apenas organismos biológicos tentando sobreviver, mas sistemas de consciência evoluindo através de experiências físicas. Nessa perspectiva, o propósito da existência não seria a acumulação material, mas expansão de consciência. O significado da vida não seria dominar o ambiente externo, mas compreender e integrar a realidade multidimensional da qual participamos. Todas as grandes tradições espirituais apontam para essa compreensão, embora frequentemente obscurecida por linguagem pré-científica e estruturas dogmáticas. Quando analisados através do prisma da física quântica moderna, esses ensinamentos revelam insights surpreendentemente precisos sobre a natureza da realidade e consciência. O amor
frequentemente descrito como força fundamental do universo, pode ser compreendido como o princípio de coerência quântica que mantém partículas entretidas em harmonia, mesmo separadas por distâncias vastas. A compaixão seria o reconhecimento intuitivo da interconectividade fundamental entre todos os sistemas conscientes. A iluminação representa o estado de integração completa com o campo informacional universal. Precisamos superar a falsa dicotomia entre ciência e espiritualidade. Ambas são metodologias complementares para compreender aspectos diferentes da mesma realidade. A ciência é excelente para responder como perguntas. A espiritualidade aborda por que perguntas. Juntas, formam um sistema mais completo de compreensão do que qualquer uma isoladamente. Para aplicar esses princípios praticamente na vida diária, desenvolvi um protocolo de 5 etapas, baseado tanto em dados científicos quanto em práticas contemplativas refinadas ao longo de milênios. Primeiro, desativar temporariamente os filtros de percepção condicionados através de práticas específicas de atenção plena que desengajam o processamento cerebral padrão. Segundo, ativar estados de coerência cerebral através de técnicas respiratórias precisas e tecnologias de neurofeedback que sincronizam os hemisférios cerebrais. Terceiro, calibrar a intenção consciente como direcional para o campo quântico, utilizando visualização estruturada baseada em linguagem de programação mental. Quarto, implementar ciclos de ação, engajamento e desapego que permitem manifestação sem apego egóico aos resultados. Quinto, integrar as experiências expandidas com a realidade consensual através de expressão criativa e contribuição significativa. Este framework não é teórico, tenho aplicado pessoalmente e documentado os resultados meticulosamente. Em apenas 3 meses de prática consistente, experimentei uma transformação profunda em perspectiva, clareza mental e capacidade de implementação. Projetos que anteriormente levariam anos para concretizar, agora emergem completamente formados em períodos surpreendentemente curtos. Soluções para problemas técnicos complexos aparecem durante estados meditativos com elegância matemática que seria impossível através de processamento analítico convencional. Mais significativamente, desenvolvi uma compreensão experiencial direta da interconectividade fundamental de toda a consciência. Isso não alterou meus objetivos de avançar a civilização humana através de tecnologia sustentável e expansão espacial. Pelo contrário, forneceu um contexto mais amplo e significativo para esse trabalho. Não estamos apenas construindo uma civilização multiplanetária para garantir a sobrevivência da espécie, estamos expandindo o alcance da consciência através do cosmos, como parte de um processo evolutivo maior. Estou compartilhando esses insights, não porque busco seguidores ou pretendo iniciar algum movimento espiritual. Sou fundamentalmente um engenheiro e cientista de dados comprometido com resultados verificáveis. Compartilho porque os dados são convincentes demais para serem ignorados e as implicações importantes demais para serem mantidas privadas. Se você encontrar ressonância com essas ideias, convido você a testar por si mesmo. Não aceite minhas conclusões como verdades absolutas, mas como hipóteses para investigação pessoal. Aplique o método científico à sua própria consciência. Documente seus resultados, compartilhe seus insights e contribua para este campo emergente de engenharia de consciência. Para aqueles interessados em explorar mais profundamente, estou desenvolvendo uma plataforma online, onde pesquisadores sérios podem colaborar, compartilhar protocolos e dados de forma estruturada e sistemática. Não se trata de criar outra rede social fragmentada, mas um ecossistema de pesquisa distribuído, focado na expansão quantificável de consciência e suas aplicações práticas. Se você deseja fazer parte dessa comunidade de pioneiros na fronteira entre tecnologia e consciência expandida, inscreva-se através do link na descrição. Estarei pessoalmente envolvido na análise dos dados compartilhados e no refinamento dos protocolos, baseado nos resultados coletivos. Juntos, estamos codificando o próximo sistema operacional para a consciência humana, um que integre nossas capacidades tecnológicas com nosso potencial espiritual latente. A verdadeira inovação não vem de fazer as mesmas coisas mais rapidamente, mas de fazer coisas completamente novas que transformam fundamentalmente nossa experiência de realidade. Como sempre, seus comentários e perspectivas são valiosos para esse processo iterativo de descoberta. Compartilhe suas experiências, suas objeções, suas insights. A evolução da consciência não é um processo individual, mas um empreendimento coletivo onde cada perspectiva única contribui para a compreensão do todo. Obrigado por dedicar seu tempo e atenção a essas ideias. Estou ansioso para explorar este novo território com vocês na interseção entre o tecnológico e o transcendente, onde nossa humanidade encontra seu potencial mais elevado.